consigo elaborar vinho de qualidade em qualquer lugar do mundo? E o jeito de elaborar vinho é sempre o mesmo? Essa e outras perguntas mais serão respondidas hoje, no primeiro episódio da terceira temporada do Talk Taças, especial sobre vinhos inusitados, com a participação especial da Zahil. E para me ajudar nessa missão, eu conversei com Bernardo Pinto, diretor comercial e técnico da Zahil, e Andréa Russo, gerente comercial na Zahil, Unidade São Paulo. Bernardo, muito obrigada por me receber aqui na loja Zahil São Paulo. Andréa, obrigada por me receber aqui. Ela que tem 14 anos de Zahil, tem muita coisa para contar pra gente. Bom, eu abri esse programa fazendo uma pergunta e aí eu já vou começar repassando para você. Manda. É possível fazer vinho de qualidade em qualquer lugar do mundo? Depende do que você entende por qualidade e por qualquer lugar do mundo. Qualidade é um critério objetivo. Ah, tá bom. Acho que não. E a opinião, é claro, né? Isso não tem uma resposta definitiva. Acho que é muito difícil fazer vinho de qualidade em lugares que não tem um mínimo de condições. Sei lá, no Polo Norte você vai precisar adequar muito o espaço para poder fazer um vinho qualquer, de qualidade ou não. Mas, sem dúvida nenhuma, está mudando o paradigma de onde a gente consegue fazer vinho. E é basicamente porque o nosso conhecimento sobre como fazer vinho está mudando. E também porque houve mudança de clima. Nesses últimos 30 anos ficou evidente. E a gente consegue, com isso, fazer em lugares onde antes não podia, né? Uma combinação aí de coisas. E a tecnologia? Você acha que a tecnologia é essencial ou com algumas adaptações na forma como fazem vinhos há vários anos, a gente consegue fazer vinhos em regiões e de formas aí que a gente nem imaginava? Se tecnologia quiser dizer placa, chip e computador, não é essencial, não. Mas meu entendimento é que tecnologia é o desenvolvimento que o homem deu para técnicas, através do uso de maquinário, mas também do conhecimento e da forma de operar. Então, a tecnologia para a produção de vinho é absolutamente essencial. Mesmo que seja a tecnologia mais básica de a gente escolher quando colher a uva, carregar essa uva de alguma maneira, proteger essa uva, permitir que ela se torne líquida e, portanto, depois possa ser fermentada. Então, tecnologia é essencial. Quanto tecnologia, qual tecnologia, vai mudar drasticamente como que esse vinho vai ser. E eu acho que isso a gente pode ver na taça. Quais os fatores essenciais para produzir um vinho de qualidade? Essa é a pergunta de $1 milhão. Se você souber a resposta, a gente vai ficar bilionário agora. Perceba a gente. Já tô só percebi, estamos incluídos conjuntamente. Mas tá bom, você precisa saber, mas você também precisa conseguir ter esses fatores, né? Fatores essenciais para conseguir qualidade. Tá, você tem que ter um clima que favoreça que a uva seja de qualidade. E aí, sem dúvida nenhuma, a gente pode debater o que é esse clima e o que é qualidade, né? Ou a forma também que você vai chegar nesse clima, né? Porque ou a forma que você vai chegar nesse clima. Que você vai adaptar para conseguir. Claro. Mas clima, sem dúvida. Solo. As pessoas falam de solo e às vezes é de uma forma meio poética e quem não entende fica assim, esse cara tá falando aí. Mas o solo tem um papel fundamental porque é onde estão as raízes, é onde estão os nutrientes que a planta vai captar. Então tem diferença no solo, tem diferença na qualidade. A técnica, sem dúvida nenhuma. Quanto mais conhecimento quem está produzindo uva e vinho tiver, maior a chance tem essa pessoa de transformar aquela uva num vinho, de transformar aquele lugar em uva de qualidade e aquela uva em vinho de qualidade. E eu acho que, por fim, tem que ter um objetivo também. Tem que ter uma decisão de, olha, o que eu quero fazer é esta qualidade ou esta característica. E o objetivo muda de pessoa para pessoa. Então, esse resultado final vai mudar. A qualidade vai ser alcançada de maneiras diferentes de acordo com o objetivo de quem está produzindo. Então, clima, solo, técnica e objetivo, acho que são o básico para você poder fazer qualidade. Você até mencionou que o aquecimento global, que é notável aí nos últimos 30 anos, começou a permitir
regiões, mas a gente vem percebendo essas mudanças em tudo, né? Mesmo regiões que antes, que produzem vinhos há muitos anos, que são super tradicionais na produção de vinho, hoje estão tendo que se adaptar justamente porque o calor, o aquecimento global tem mudado. Mas a gente vai falar especificamente de Inglaterra, que era um país que passou de grande consumidora de vinhos para elaborando, né, produtora de vinhos. Como é que se deu isso? Na Inglaterra especificamente? Na Inglaterra especificamente. Bom, antes de tudo, a gente teve na Inglaterra uma mudança técnica. Na Inglaterra, na realidade, é uma mudança técnica. A gente hoje conhece da videira, da enologia, de um jeito que não se conhecia 30 anos atrás, que já era melhor do que 30 anos antes e assim por diante. Então tem muita capacidade técnica para conseguir um resultado de mais qualidade na Inglaterra. Depois sim, tem uma mudança de clima, tem uma mudança de em que momento tem calor, em que momento tem frio, em que momento que chove ou deixa de chover. Não é só calor, né? A gente fala de aquecimento global, mas o aquecimento é uma das características mais impactantes. Esse aquecimento também vem junto com um monte de mudanças. Chove em épocas diferentes. Chove de forma diferente, venta ou faz frio de maneira diferente que fazia antes. E isso tudo fez com que a Inglaterra pudesse, em lugares onde eles não conseguiam amadurecer completamente as uvas, alcançar um nível de madurez que permite fazer vinhos não só de qualidade, de grande qualidade. Tem coisa espetacular saindo da Inglaterra, que é uma das origens inusitadas de hoje, né? Com certeza. Questões ligadas à sustentabilidade são fatores decisivos para o consumidor atual de vinho, na hora dele escolher um vinho? Puxa, questões ligadas à sustentabilidade deveriam ser preocupações para todo mundo. Porque sustentabilidade quer dizer que a coisa possa permanecer de maneira saudável infinitamente ou pelo máximo de tempo possível, né? E se a gente gosta de uma coisa, seja ela vinho ou o lugar que a gente vive, ou a gente gostaria que ela se mantivesse. Né? Dito isso, certamente não é a primeira preocupação da imensa maioria dos consumidores. Né? Em especial no Brasil, em que a gente tem uma cultura de vinho ainda nascente, em que a gente tem um custo muito elevado. Os vinhos são caros, sim, a gente não tem como negar isso. É caro tomar vinho. É caro em qualquer lugar, no Brasil é especialmente caro. Então a sustentabilidade fica em segundo ou terceiro ou em nenhum plano para muitos dos consumidores. Está mudando, sim, claro, tem cada vez mais pessoas preocupadas com isso. E a gente espera que cada vez mais ainda no futuro, mas ainda não é uma grande preocupação geral. Não. A nomenclatura novo mundo e velho mundo está caindo em desuso. Você acha que isso faz sentido da gente não mais classificar os vinhos como pertencentes ao novo mundo ou ao velho mundo? Eu acho que ainda faz sentido e acho que está deixando de fazer e vai deixar de fazer algum dia sim. Ainda faz sentido porque a gente ainda tem uma estrutura mental sobre a produção, a gente ainda tem um impacto de estilo na produção muito amplo que diferencia, ou que é claramente diferente entre velho mundo e novo mundo. Mas a gente tem claramente o velho mundo fazendo coisas mais do jeito estereotipado do novo mundo e a gente tem o novo mundo fazendo cada vez mais coisas com estereótipos de velho mundo. Então, logo mais, ou para alguns casos específicos, isso já não funciona e logo mais isso vai perder algum sentido. Sei lá, a gente não fala de velho mundo e novo mundo no dia a dia, mas a gente fala disso quando estuda história. Então, no mundo do vinho, certamente estamos caminhando nesse sentido também. Novo mundo e velho mundo vai continuar fazendo sentido como uma análise de como as coisas aconteceram no passado, como ainda acontecem e talvez no futuro vão deixar de ser. E a gente vai falar só sobre como foi, né, assim, historicamente. Sim, acho que vai deixar de fazer sentido. Resumo. E agora eu vou te botar na berlinda. Aí. Líbano, eu sei que vocês têm aqui uma linha super especial de vinhos libaneses. É só um produtor que vocês têm? É só um produtor. Então eu sei que vocês têm Chateau Kefraya. O Chateau Kefraya, que é do Líbano. E a gente sabe que o Líbano, apesar de não ser, a gente não encontra vinho do Líbano em qualquer lugar, não é comum, mas que ele tem um fator muito importante aí na história do vinho. A gente pensa em vinho novo, velho mundo, é França, né? Os romanos, mas os estudos têm mostrado que tem mais gente aí fazendo parte do velho mundo, né? Velhíssimo mundo, né?
O Líbano que a gente conhece hoje é um país que é formado por diferentes povos aí do passado, mas tinha um em especial que é a raiz assim, histórica dos libaneses, que são os fenícios. E os fenícios eram, como são os libaneses frequentemente, e estamos em casa de libaneses, né, Azarril, são comerciantes, os fenícios eram grandes comerciantes. E eles foram basicamente os responsáveis por espalhar a ideia de que a gente pode pegar a uva e transformar em vinho, e de que a gente pode transformar essa bebida em algo que é útil, interessante e bonita por toda a bacia do Mediterrâneo. Então, provavelmente o vinho começou a surgir um pouquinho mais a norte, onde hoje está a Geórgia, ou um pouquinho mais ao sul disso, entre a Geórgia e onde hoje está o Irã, na Mesopotâmia. A gente tem dúvidas, mas é por ali, né? Mas certamente saiu dali pelas mãos dos fenícios, que são os antepassados dos libaneses. Foram os primeiros a ir lá, ver, opa, que legal isso aqui que vocês estão fazendo, deixa eu levar um pouco. E aí leva e começa a oferecer isso para outras pessoas, leva e começa a plantar isso em outros lugares, a começar pela própria costa do Mediterrâneo, onde está o Líbano hoje, o Egito, a Grécia e mesmo países europeus. Assim, os indícios mais antigos de produção de vinho na Espanha, no sul da França, no norte da África, eram produções de fenícios. Então, eles realmente tiveram um papel muito importante nessa difusão. Depois, claro, outros povos, os egípcios, os gregos, os romanos, ultra-aceleraram isso e transformaram muito do que era no passado no que a gente consegue ver hoje, né? Azarril tem mais de 30 anos de mercado. 38, tem quase 40 já. Quase 40 anos, tem a minha idade de mercado. Quando que vocês começaram a trazer esses vinhos inusitados? Olha, inusitado, se a gente pensar em uma variedade muito diferente, ou numa região, ou numa técnica, igual a gente está conversando, né? Possivelmente em 2007, quando nós trouxemos nosso primeiro vinho laranja, que era de um produtor renomado do norte da Itália, da fronteira com a Eslovênia, então também é uma região inusitada para o Brasil. Hoje menos, porque hoje as pessoas já percebem mais a Eslovênia e o norte da Itália como origens, né? E dessa técnica que na época ninguém nem... Poucas pessoas eram capazes de entender o que era aquilo ali. Ainda hoje é difícil, né? O vinho laranja é um vinho bastante inusitado. Então 2007 acho que é um marco importante porque claramente era inusitado. Estamos falando da fronteira entre a Itália e a Eslovênia. Se você estiver lá, na época, a primeira vez que eu fui, o meu telefone ficava apitando. Você está na Itália, agora você está na Eslovênia. Eu só estava no mesmo lugar, eu estava só na vinícola. E com uma uva que era inusitada e uma técnica que ainda é para muita gente inusitada, que é essa de transformar, de produzir brancos com uma técnica de produção de tinta. Qual era a uva? A gente tinha um blend com uvas regionais. Estou tentando lembrar o nome da principal uva. Eu só estou perguntando porque você falou que era uma uva inusitada e me surgiu a curiosidade. E me foge no momento e já vou lembrar. Não tem problema. Eu lembrei a uva, que é a clássica da região. Uva inusitada da região, Ribolla Gialla. É inusitada para nós, para eles é a clássica. A uva principal, justamente daquela área do Friuli que faz fronteira com a Eslovênia. Hoje a gente está falando de vinhos inusitados. Como é que está a aceitação do mercado brasileiro para esses vinhos? O mercado de vinho, normalmente, as pessoas já têm um padrão de compra. Então a gente tem que trabalhar o cliente para ele provar coisas novas. É muito difícil uma pessoa que já... Tem clientes que há anos bebem os mesmos vinhos. Então, o nosso trabalho é exatamente esse, fazer com que ele abra um pouco a cabeça, abra desenvolva o paladar para coisas novas. Então, é o grande desafio e a gente tem conseguido. É uma coisa bem bacana porque as pessoas provam, gostam. Quando a gente menciona de vamos provar um vinho, quando a gente chama a pessoa, porque o que acontece aqui na nossa loja, o diferencial da loja da Azarril, nós temos uma variedade de vinhos aqui que a gente pode abrir, a gente trabalha com Coravin, a gente abre e você prova, então é uma venda dirigida.
Não é a pessoa vai provar em casa, não gostei, não é uma aventura. Perdeu aquilo. Não, ela vai levar exatamente o que ela gostou. Então ela já sabe daquilo. E a gente traz aqui para provar na loja. A pessoa, quando você vai, avisa o cliente, você vai provar isso, ou faz uma degustação às cegas, que é o que eu mais gosto de fazer, eles se encantam. E aí que tá toda essa beleza do vinho, essa surpresa toda. E é muito gratificante você ver que a pessoa mudou até um estilo, né? A percepção, e tá aceitando coisas novas. É muito bom. Então você não costuma encontrar resistência? Tem, quando a gente fala tem, mas quando a pessoa prova, ela já baixa. Inclusive porque a gente recebeu muitos agora que são brancos. E tem muito cliente que fala... Não bebo branco. Exatamente. Se tem. Não sou fã de vinho branco. E aí você tem aquele trabalho, mas vinho branco é uma delícia, ele tem o lugar dele, ele tem uma complexidade, ele tem um frescor, ele... E tem uma variedade de estilos de branco, Sim, né? sim. Dentro de branco. As pessoas falam isso muito baseadas em uma experiência que tiveram, muitas vezes com aquele vinho branco que é mais neutro, mais coringa. E aí fala, não, eu gosto de um vinho com mais corpo. Puxa, a gente tem vinhos brancos com um super corpo, com uma amplitude aromática, né? Com uma diversidade, então, que a gente consegue substituir, não é para substituir, cada um tem o seu momento. Tem seu tempo. Mas que a gente consegue até em ocasiões que a gente pensa em vinho tinto, colocar um vinho branco, né? O que acontece muito aqui, o pessoal gosta muito de harmonizar a tábua de frios, e aquela tábua brasileira, né? Que põe tudo. Então é charcutaria, queijo, fruta, nozes. E o pessoal gosta de harmonizar com vinho tinto. Que ok, tem vinhos que vão muito bem. Mas um branco ali talvez seja uma experiência diferente e que vá trazer um prazer aí. Sim, agora no inverno, então, todo mundo, vamos fazer um fondue, e todo mundo, sabe, o vinho... A gente tenta avisar, a gente tenta nortear. Sugerir harmonizações. Exatamente, a gente faz bastante. Olha, estou recebendo, vou servir isso, vou servir aquilo. O que que eu ponho? O que que eu ponho antes? O que que eu ponho depois? Então, a gente tenta andar ali, mas cada um. Então é muito tem que respeitar isso. do gosto, né, Sim. pessoal. Você tem alguma dica para os que estão iniciando aí no mundo dos vinhos e que querem degustar um vinho inusitado? Por onde eles devem começar? Isso é muito fácil, porque inusitado para quem está começando é quase tudo. Tudo, né? Então eu diria que a dica mais importante para quem está começando, para descobrir, é não se frear e não se impedir de provar algo. Às vezes até algo que você já conhece. Fala, não, eu já provei, sei lá, eu estou vendo aqui Syrah e eu não gostei. Tem tanta forma de Syrah ser diferente. A Syrah se comporta tão diferente em cada lugar. Nem que seja pedir uma sugestão. Você está numa loja, num restaurante, você tem uma Syrah inusitada? Claro. Uma diferente, porque a que eu provei, não sei, não me agradou. Ou então, sim, perguntar mesmo abertamente para quem está te atendendo numa loja ou para a internet, você aproveita que você pode. Internet, qual que no seu buscador predileto, qual é o vinho inusitado que eu deveria experimentar? E aceitar isso como uma forma de descoberta e de experimentação. Porque a gente tromba em coisas muito legais quando a gente se permite provar. Verdade. Né? Você sabe que isso eu levo para a minha vida. Independente quando eu estava começando, mas agora que eu já tenho um pouquinho de bagagem, porque no mundo dos vinhos a gente vai adquirindo bagagem todos os dias, mas eu sempre peço sugestões. O sommelier da casa, ele conhece a carta e ele entende melhor. E a comida. E a comida. Para que a experiência seja completa. Exatamente. Né? Então, ou o vendedor conhece bem aquele vinho, conhece a região, conhece o produtor, e a gente tem agradabilíssimas surpresas aí, abrindo, não se limitando a ficar sempre nas mesmas coisas. Eu tenho amigos que, não, só Malbec, só Cabernet Sauvignon, só vinho branco, só Chardonnay, enfim. Amigos da Carol. Você deve ter também, que as pessoas ficam com vergonha. Amigos da Carol e do Bernardo. Venham aqui para Vem provar umas coisas diferentes, porque é muito legal. Que o pessoal vai ajudar vocês
a escolher um vinho bem inusitado, bem diferentão. Com certeza eu tenho esses amigos. Todo mundo tem esses A amigos. gente já vai falar, inclusive, desses vinhos diferentões que vocês têm aqui no portfólio. Boa. Oh, mas se por acaso quiser um normalzão, tem também, viu? Tem. Tem também o Cabernet, Tem o Malbec, tem o Syrah, tem tem o chileno, tem o os clássicos, argentino. tem grandes clássicos. Sim, temos grandes clássicos aqui, né? Sim. Apesar que, olha, apesar de ser um grande clássico, a gente está falando aqui, eu estou apontando, né, e não dei o... Nome aos bois. Parece que as pessoas estão dentro da minha cabeça, né? Mas não, aqui eu estou apontando para os vinhos da Casa Ferreirinha, que é um produtor super tradicional. Mas a Dona Ferreirinha tem uma história muito disruptiva. Então, para a época, ela era... A situação era extremamente inusitada, porque era uma mulher à frente, e dizem que era uma mulher... Ponta firme essa aí. pequenininha, mas brava, resoluta. Então, a gente tem aí também uma questão que era inusitada. Até pensei que um vinho inusitado de uma casa clássica, Castas Escondidas, é um vinho feito com as uvas que normalmente não aparecem, não são mencionadas. Então, uvas clássicas do Douro, eu vou ler do rótulo porque tem nome que eu nem consigo gravar, mas Toriga Fêmea é uma, sei lá, Marufo, Bastardo. Eu adoro os nomes portugueses de uva. É um grande tinto do Douro, feito principalmente com essas variedades que normalmente são só micro quantidades que eles usam como um temperinho, assim, nos vinhos mais tradicionais. São vinhas velhas, aqueles vinhos misturados? Tem uma parte grande do volume que vai para esse vinho, que vem de vinhas velhas, então é completamente misturado. E tem uma parte que é de videiras que foram recuperadas das vinhas velhas, de variedades recuperadas das vinhas velhas e plantadas para que eles pudessem aumentar a diversidade dessas variedades que estavam ficando esquecidas, né? Você acha que o consumidor brasileiro, como ele está criando ainda uma cultura de vinho, ele está mais aberto a novas experiências do que aquele consumidor de regiões que já tem tradição? E isso eu acho que você pode trazer até para aquele seu consumidor. Tem o consumidor que está começando e tem aquele que, puxa, não, a família dele toma vinho desde 5 gerações para trás, que aquilo já é muito tradicional para ele. Você acha que quem já conhece tem mais resistência do que quem está começando? Eu acho que quem já conhece, sim. Quem está começando está muito aberto a provar coisas novas, regiões novas, uvas novas, embora talvez não conheça, não saiba identificar diferenças, mas está buscando, concordo, ele está buscando coisas novas e é muito gostoso você ir dando a volta ao mundo com o cliente. A gente fala isso, olha, vamos dar volta ao mundo. Hoje você vai levar Portugal, hoje você vai levar a Hungria, hoje você vai levar a Áustria, depois você vai para a Espanha, depois você vai para uma sub-região da Itália, é muito bom. E eles adoram isso e confiam. Que demais. Vamos falar quais são as regiões que vocês têm aqui no portfólio que são inusitadas para a produção de vinho? Claro. Inglaterra, que a gente já falou. Inglaterra que é o tema do momento aí, porque são os primeiros vinhos ingleses realmente aí a entrar no mercado. Então, Inglaterra. Líbano, que a gente já falou, é inusitado para muita gente. Aí a gente tem regiões, obviamente, dentro de países clássicos, mas que são inusitadas porque as pessoas não ouviram falar, ou porque usam técnicas, como a do vinho laranja, que podem ser bem diferentes, né? Aí a gente tem, por exemplo, na Andaluzia, no sul da Espanha, a região de Jerez, que faz vinhos que são historicamente muito importantes, mas que são tão diferentes do que as pessoas esperam de um vinho hoje, que são vinhos bem inusitados, né? Podem ser vistos assim. Nós vamos provar Jerez hoje? Nossa. Se não for provar Jerez, que eu vou embora. Não quero mais. Nós vamos. Tá bom. Olha, Jerez, vou contar aqui, não me levem a mal, mas para vocês entenderem o que o Bernardo está falando aqui, que realmente é muito diferente. A primeira vez que eu tomei Jerez, eu estava num restaurante, fui fazer um menu harmonizado. Era um grande restaurante aqui de São Paulo. E aí, quando chegou o Jerez, vem primeiro o vinho, né, e depois o prato. Quando chegou, só de cheirar, que coisa estranha. E aí, quando eu coloquei na boca, eu falei, moço, tá estragado. Isso aqui não tá muito bom. A minha sensação era que era um remédio. Eu falei, não, isso aqui não é vinho, é remédio. Porque existem vários estilos de Jerez, né? Mas o Jerez você precisa entender
Alguns são bem fáceis, aqueles doces são facílimos, são ótimos, inclusive para usar de calda de sobremesa. Mas a gente precisa entender que aquilo ali não é um vinho tradicional como o Malbec argentino que você encontra aí em todo lugar. E aí, quando eu fui estudando, entendendo o Jerez e principalmente acompanhando o Jerez, porque esse é um ponto muito importante, de você colocar o Jerez combinado ali com uma comida. Ele fica completamente diferente, ele se desperta. E a gente vê muito Jerez aí na Espanha, o pessoal, é muito comum o pessoal misturar com tapas, né, com aquelas entradinhas e fica uma combinação incrível. Mas calma que... Tá formalizada a nova embaixadora do Jerez, pronto, sim, pode seguir, Adoro, tá funcionando. Eu adoro o Jerez, mas realmente a gente precisa entender dele, ele não é um... Não, precisa antecipar um pouquinho, a gente fala de Jerez já. Já, então, logo mais. Inglaterra, Líbano, Jerez, Áustria. Pode até ser que as pessoas saibam que na Áustria se produz vinho, é um dos clássicos países europeus, mas não faz parte do dia a dia do brasileiro. Então a gente tem aqui um Grüner Veltliner, é a uva hoje mais importante da Áustria. E é incrível. Não era, historicamente, ela se tornou a uva mais importante da Áustria. É incrível, faz uns vinhaços. Nós temos aqui, de um produtor importante historicamente. Hungria, e aí esse mesmo cara que é um austríaco, a Áustria e a Hungria já foram a mesma coisa no passado. Tem uma fronteira ali que produz vinhos dos dois lados. Então tem muito ponto de contato entre a Áustria e a Hungria, e esse cara faz, em parceria com um produtor espetacular da Hungria, uns vinhos muito interessantes. E, por fim... Mas não menos importante. Não, mas muito inusitado para muitas pessoas, tem o Brasil. Não é tão inusitado se você for pensar, mas o lugar específico de onde vem o vinho que a gente vai ver hoje é o Goiás. Olha, do Goiás. E aí, vinho do Goiás, vocês não viram ainda. Vamos Cantor ver. Sertanejo do Goiás a gente vê muito. Isso tem bastante. Tomando cachaça. Não é muito inusitado, não. Mas aí vinho e Goiás, né? Lá no meio, seco, super quente. E aí a tecnologia e os estudos ajudaram com certeza nessa nova região. E o Brasil tem um papel muito importante também nisso, né? Nesse estudo dessa dupla poda. Falando dos vinhos inusitados, você identifica um crescimento na procura e nas vendas desse tipo de vinho aqui? Sim, sim. Mesmo porque é um mercado virgem pra gente, então é só crescimento. O Jerez, quando veio, foi um trabalho de formiguinha do Bernardo, porque quase ninguém conhecia. E hoje as pessoas já ouviram, pelo menos já ouviram falar em Jerez, tem uma procura. Então é bem gostoso, é bem gratificante você ver que está aumentando e as pessoas já identificam o que você está falando. Olha, é um palo cortado, é um fino, não, é um oloroso. As pessoas já sabem do que se trata. Hoje, a venda desses vinhos inusitados já é relevante para a Zahil? Está crescendo? Você disse que está crescendo, mas ela já é relevante para vocês? Ela ainda não faz um peso, ela não tem um peso grande dentro do total. Mas, sim, ela está crescendo, a gente está engatinhando e espero que venham mais, né, para a gente poder oferecer bastante, ter uma gama grande de opções. Falamos de Inglaterra. Você consegue identificar, e aí eu sei que vocês têm mais de um produtor aqui, você consegue identificar um ponto comum nos vinhos ingleses? Sim, especialmente nos espumantes. Nós temos regiões diferentes também, então isso tem um impacto. Mas acho que o grande brilho da Inglaterra hoje está nos espumantes. É o grande motivo pelo qual a gente fala de Inglaterra como produtora de vinhos. E tem um fio condutor, mesmo em diferentes regiões, tem uma acidez muito característica. Ela é alta, sim, como é a da Champagne, mas ela tem uma textura e uma sensação muito características da Inglaterra. Me faz pensar sempre em maçã verde, sabe maçã Granny Smith? Que é aquele tipo de acidez que é muito viva, é muito suculenta, é vibrante, assim, faz a boca vibrar e faz esses vinhos serem super vivazes, assim, super atraentes. Para os espumantes é um fio condutor claro. Para os outros vinhos, da região.
Independente da região, onde se faz espumante na Inglaterra, você tem uma acidez que é bem marcada, bem característica. Para os outros vinhos, a acidez também é... Tá bom, a acidez na Inglaterra é importante, é marcante. Mas aí quando a gente muda, e por exemplo, nós temos e vamos provar juntos hoje um Bacchus, que vem de uma região que normalmente não produz vinhos espumantes, esse impacto da acidez cai um pouquinho, aí fica uma coisa menos de fio condutor. É uma característica daquele lugar e daquela variedade ser do jeito que é. Não tem muito vinho parecido com isso, não. Tem alguma dica para quem está começando no mundo dos vinhos e quer provar um desses rótulos inusitados? Venha pra loja. Me liga! Vem pra loja provar. É claro que, por exemplo, os brancos, eu tenho que... André, eu tô indo avisar pelo menos pra gente pôr pra gelar, climatizar. Preparar. Sim. Agora, a maioria, os outros que já estão, a gente tem uma adega climatizada, então todos ficam numa temperatura ideal. Vai ser um prazer. E quem não estiver em São Paulo... Liga que a gente tenta falar pelo menos como é, o que vai ser, o que ele pode esperar daquele vinho e com que ele pode harmonizar. E aí então a coisa caminha conforme esperado. Agora a gente vai para o momento final do bate-bola. Tem que ser rápido, jogo rápido. O vinho que vier na sua mente, você tem que falar. Tá bom? Tá bom? Combinado. Um vinho inusitado para você levar num restaurante sem ter a certeza do que você vai comer. Um vinho coringa, mas tem que ser inusitado. Tá bom. Eu levaria o M5 húngaro. Grilo da Sicília. Adoro. Tomamos muitos grilos. É inusitado Sicília, é inusitado variedade, que é grilo. E eu acho que é bem flexível assim para você brincar com a harmonização num lugar que você não sabe o que vai comer. Super. Um vinho inusitado para você levar numa festa com diferentes níveis de bebedor. Tem desde a tia Lourdes, que não bebe vinho, até o enochato, que vai falar, é um vinho da Áustria, não sei. Inusitado para brasileiros, tá? Tá. Porque eu pensei, você falou para responder rápido o que eu pensei primeiro. Tem que ser. Vermentino da Toscana. Que não É inusitado para brasileiros, é uma uva que as pessoas não estão acostumadas, mas a Toscana ajuda. Toscana, italiano. É italiano. E é um vinho que na taça a gente prova e todo mundo fica feliz. Eu levaria um vinho da Sicília, um Nerello Mascalese. Quem conhece já sabe do que se trata, mas muita gente não conhece. É um vinho também bem gostoso. Ele agrada todo mundo porque não é um vinho com uma estrutura muito forte e então para qualquer paladar eu considero ele um coringa. Um vinho inusitado perfeito para comemorações. Espumante inglês, não tem nem pronto. Espumante inglês. Esse. O Bacchus, o inglês. Essa uva também eu não conhecia, conheci num evento de vocês e fiquei apaixonada. Todas as vezes que eu vou provar esse vinho, eu sinto algo novo, ele tá mais gostoso, ele me surpreende, então é ele que eu levaria. Agora vamos provar de uma vez por todas, que eu já tô aqui seca, morrendo de sede. Eu tô te esperando para provar desde as 6 da manhã, tô com sede, vamos. Bora. E aí, Bernardo, o que você separou para a gente hoje provar? Então, coisas inusitadas. É claro. Coisas de variedades inusitadas, de lugares inusitados, de técnicas de produção inusitadas. E aí, então, pra gente nem demorar, vamos começar já. Porque você estava ansioso com Jerez, meu querido do coração, o vinho de Jerez. Se eu não gostar, eu posso falar? Tô pensando. Lógico, ninguém é obrigado a gostar. Mas tem um truque para diminuir a chance da pessoa não gostar de cara. Que é você já avisar para ela o tanto que isso aqui é inusitado. Né? Então a gente já chega assustando. Fala, é alcoólico, é salgado, é amargo, é... Aí você fala esse monte de coisa que parece ruim e a pessoa fala... é um monstro. Vai ser horroroso. E não é, claramente. André vai provar conosco? Sim. Laguita Manzanilha. É uma das manzanilhas mais tradicionais da Espanha. E aqui no Brasil faz um sucesso imenso também. Nossa, você pintou um monstro no nariz.
Ele é Essa muito maçãzinha. aromático, né? Mas é diferente. É, Ele é diferente. eu acho ele pior em boca, assim, mais diferente Pior em boca. não. Pior não, diferente, inusitado. Vamos voltar. Eu acho ele mais inusitado em boca do que no nariz. Esse nariz tá lindo. É que esse estilo de Jerez, Manzanilha e os finos, eles têm uma técnica de produção específica, que além de um longo envelhecimento, eles têm um tempo de contato longo com uma capa de levedura. E essa capa de levedura transforma a textura, transforma os sabores e dá uns sabores que a gente não está acostumado na nossa cultura. Mas em outros lugares é super. Tipo, no Japão isso aqui é um sucesso, porque é o perfil de sabor que tem a ver com a alimentação, Com a culinária. da coisa que eles comem. E eu né? ia já aproveitar e fazer essa pergunta. Com o que você harmonizaria esse vinho? Sem dúvida com comida japonesa, porque tem esses pontos em comum que vão ressaltar vantagens no vinho e vantagens na comida. Mas, sei lá, os clássicos para Jerez desse estilo, frutos do mar, de vários preparos, embutidos com um pouquinho de cura, então um presuntinho Ramon pode funcionar muito bem. Vamos ver. Funciona vamos melhor testar. ainda com amontilhado, que é um outro estilo que deriva desse aqui, né? Para esse estilo a gente tem uma vantagem enorme. Tudo que você não consegue encaixar com vinho com facilidade, normalmente encaixa com fino e manzanilha. Alcaparras, anchovas, aspargos, tudo começa com A, é difícil de harmonizar com vinho e com Jerez funciona super bem. Muito legal. O que mais que a gente tem aí? Tava incrível, tá, Bernardo? Então nós vamos seguir com Inglaterra. E eu vou te dar para provar Bacchus, Ai, eu adoro esse vinho. que é um vinho que você já conhece. O que é mais legal desse vinho... Não é o mais legal. Acho que tudo é legal, porque ele é uma região inusitada, que é a Inglaterra, uma uva que eu não conhecia, que é a Bacchus, e a embalagem, além de linda, ela é toda feita... Isso aqui é um papel? Um papelão, Papel. né? Uhum. E do lado interno ela tem uma bolsinha de metal para manter. É muito leve, aqui tá com vinho, mas é uma embalagem muito, muito leve, linda, e você olhando assim, você não fala. Aí quando você chega perto e vê os detalhes, aí você percebe que sim, que ela é de papelão. Mas como é que tá a aceitação desse vinho, Andréia? As pessoas acham essa garrafa maravilhosa, É. né? Linda, linda. Daqueles que compram pelo rótulo, esse aqui é um prato cheio. Sim, e para presente também. Porque é um presente diferente de qualquer outro. Não é simplesmente um vinho. É um vinho diferente. Que tem toda uma história para você contar, né? E quem prova também adora. Então não tem o que falar. Vocês têm algum outro rótulo dessa uva ou ele é o único? Não, único. Primeira vez que a gente traz vinhos da Inglaterra. Esse é o primeiro vinho que esse cara produz. E ele desenvolveu, junto com o fabricante dessa garrafa, esse formato justamente para esse vinho aqui. Não, e a gente fala que é de papel, parece uma coisa muito leve, né? Muito frágil, mas não é. Não, Ela é super robusta. tem até vídeo de professora de vinho mostrando a garrafa, espancando coisas com ela. Esse é muito bom. Para quem está não provando com a gente, além de um convite para que venham provar, né? Tipo, vem, estamos aqui Vem no Itaim provar. ou na loja de Campinas. Vocês podem vir provar conosco o Bacchus, mas antes, vocês já ficam sabendo, é um vinho que tem uma lembrança de Sauvignon Blanc. Tem assim, parece uma misturinha de coisas diferentes, mas tem uma lembrancinha de Sauvignon Blanc, aquela Mas coisa ele tem um vegetal. corpinho- Junto com, o corpo é diferente, né? Tem mais volume, mais maciez. É. Junto com sabores que eles, inclusive, usaram para ilustrar a garrafa. Assim. Não é raro a gente ver, bom, obviamente, limão, mas toranja, grapefruit, né? Ele não é aquele branco super cítrico que o que o pessoal... Não é um Sauvignon Blanc. Não é. Ele lembra, mas Porque vai tem além. alguns aromas que são Eu não conheço nenhum vinho que compartilhados. pareça com Bacchus. Não. Especialmente Bacchus de East Anglia, na Inglaterra, tem essa textura, esse volume. Mas se eu tiver que dizer, parece com o quê? Tem uma lembrança de Sauvignon Blanc. Muito bom. Em frente? Em frente. Então nós vamos seguir com Áustria, o Grüner Veltliner, que a gente falou antes. Isso é feito no Wachau, é uma das regiões mais clássicas da Áustria, pelo Lenz Moser e o Markus Huber. O Lenz Moser é neto do Lenz Moser, que ficou muito famoso porque foi o cara que desenvolveu a forma de conduzir a videira que permitiu que a Grüner fosse se tornar a variedade mais importante da Áustria.
que era uma uva meio assim de fundo de quintal, assim. E foi com essa forma de condução, que hoje se chama Lensmoser, que eles conseguiram alcançar a qualidade que hoje tem com o Gruner. Então, é um cara que tem um vínculo fortíssimo com a região e com a variedade. Nossa, eu sou muito fã dessa uva. Mas você percebeu a diferença de aromas entre os três até agora? É isso. Olha a variedade que a gente tem de brancos para o pessoal falar, um dia eu provei um Sauvignon Blanc e gostei. Bom, e esse é um vinho que certamente vai evoluir muito bem. Esse é um vinho para se beber agora, tá uma delícia, e se guardar durante 10 anos sem nenhum problema. Muita estrutura. A gente não falou do Bacchus. O que você harmonizaria o Bacchus? Comida japonesa e frutos do mar, sem dúvida nenhuma. Mas acho que com essa textura e esse sabor dá pra gente colocar umas coisas mais inusitadas, talvez. Então, um prato que tenha fruta, que não é super comum, mas às vezes a gente tem salada com fruta. Eu acho que vai tirar proveito dessa maciez que tem no meio de boca, desses aromas mais frutados do que do nosso Laguita, que era muito salino, né? Acho que pode ser bem interessante. Você segue o relator, Deia? Total. Um peixão, assim, com um toque de frutinhas junto, peixe inteiro assado, consegue pensar aí suculento. A essa hora eu A essa consigo hora é pensar ótimo. muito. Isso. Consegue Penso, pensar e nossa, sentir a dorzinha sim. de me dar um pedaço desse peixe delicioso com essa taça. E o Gruner? O Gruner, pra gente sair dessa, porque os brancos todos tendem a funcionar bem com esse perfil de comida, né? Mas pra gente sair dessa, eu acho que a gente pode encaixar muito bem em suínos. Carne suína em diferentes preparos, mas carne suína assada, que te peça um vinho com mais estrutura. O Gruner tem firmeza, tem potência, tem volume. Eu acho que para alguns preparos de porco pode ser muito bom. No porco a gente usa bastante o agridoce, talvez o Bacchus também. Você tem razão. É também verdade. possa ir Um bem. toque agridoce, então, umas receitas meio orientais, assim, inspiração chinesa, pode ser que seja interessante com Bacchus. Mais um? Não, chega de vinho. Não, vamos experimentar. Mais um. Ainda mais você vai parar nesse? Você está perguntando para a pessoa Você errada. vai parar nesse? Esse é o atual queridinho da Andréia. É, meu querido. E de mais É o umas meu pessoas nessa loja, aparentemente. É o Tokai seco. Nós vamos para a Hungria. Vamos mudar de novo de variedade. Então nós fizemos, não falamos, mas fizemos Palomino Fino em Jerez. Fizemos Bacchus na Inglaterra. Fizemos Grüner Veltliner na Áustria. E a gente vai provar Furmint, que é a uva mais importante, não é a única, mas é a mais importante para o Tokai. Só que esse é um Tokai seco. Esse é um Tokai que não é feito para ser doce, né? Não é feito com uvas super maduras e não é feito com botrytis. Mas produzido no coração de Tokai, por uma vinícola importante lá, que chama MAD, em associação com Lensmoser. Produção super pequenininha. Ele vem screw cap para desmistificar completamente. Ó, já são 3 hoje, hein? 3 screw caps. Que esse também é um ponto, né? Que o pessoal acredita que vinho bom é vinho pesado, de tampa. Garrafa pesada. Garrafa pesada. Corta aqui. A rolha. Corta, corta e corta. Tem que O furo embaixo. Ó, tem o que vão, ser alto. o vão. O Bernardo. Pra quem? Nossa, mas não lembra em nada, né? Porque às vezes mesmo quando a gente vê um vinho de uma uva tipicamente doce, para começar você põe no nariz e você fala, esse vinho é doce, né? Sim. Esse não. Não, porque é da uva fresca, não é da uva sobremadura nem com botrytis. Como ela se comporta diferente. Totalmente, né? Obrigado. Nossa, eu não acho nada que me remeta. Se fosse às cegas. Alguma coisa que você já conhece. O Tokai, né? Álcool, você tá falando. Não, porque o Tokai clássico, Tokai Azul em especial, ele é muito transformado pela botrytis, pelo processo. Botrytis. Isso aqui é a uva É uma uva mais... mostrando a pureza dela Mas e da região. eu imaginava ela mais neutra. Não é, não. Ele é bem nada expressivo. neutra, Com o que você harmoniza isso, já que ele é o seu queridinho? Risotos, saladas, carne de porco também. Mas um arroz de polvo é uma boa. Pode ser um risoto, um arroz espanhol de polvo.
Acho que é uma ótima, porque também tem textura para segurar a textura do arroz, que é mais firme, mais volumosa, né? Mais untuosa. Nossa, que delícia de vinho. Esse vinho harmoniza bem com segunda-feira, né? Aquele vinho que é maravilhoso, vai para qualquer segunda, ele harmoniza. então. O que mais que a gente tem por aí? Então, nós temos um tinto nacional, mas de um lugar que a maioria das pessoas nem considera, que é o Goiás. É O um que esse Syrah produtor do faz Goiás. além de Syrah? Só Syrah? No momento só Syrah. Eles estão Tá bom. fazendo uns plantios agora experimentais de Barbera, de Cabernet Franc. Mas vinho produzido só Syrah. Essa é a terceira safra que eles fizeram, então é uma vinícola muito recente, é um projeto bastante recente. O iniciador desse projeto, fundador desse projeto, infelizmente faleceu antes de ver o primeiro vinho pronto. Então, destinou a terra, montou o projeto, fez o plantio, cuidou das plantas e antes do vinho, primeira safra ficar pronta, ele veio a falecer. Mas os filhos continuam o trabalho e a neta dele faz parte da nossa equipe e cuida desse vinho aqui em São Paulo. Então, Legal. é um projeto bem bacana. Então, puro Syrah do Goiás. E a gente serve muito às cegas porque, obviamente, vocês podem imaginar, muito preconceito, né? Mas vinho do Goiás não vai ser bom. A gente serve aqui para os clientes profissionais e não, frequentemente sem falar o que é. E as pessoas nos perguntam assim, mas isso aqui é... Às vezes acertam, né? De onde vem. Isso é Syrah. De onde vem, não. De que uva A é. uva. Isso é Syrah. Mas vem de onde isso aqui? Vem da Austrália ou vem da África do Sul ou do Chile? Ninguém nunca disse isso vem do Goiás. Não, Mentira, ele tá uma bem pessoa disse uma diferente vez. do... Mas foi... Foi um roubo. Foi. A neta. Não. Não, a pessoa já tinha visto. Porque é um desafio. A gente sempre usa esse vinho para fazer uma degustação às cegas. A gente dá para a pessoa e aí, gostou? O que você achou? De onde você acha que é? Ele tem 14,2 de álcool. E tá tão bem integradinho. Super integrado, né? Esse vinho Ele tá invariavelmente muito surpreende. Ele tá muito diferente do Syrah que a gente costuma ver aqui no Sudeste, né? Então, por isso que as pessoas tendem a... O Syrah que a gente tem produzido aqui no Brasil, né, no Sudeste em especial, que é uma uva que se adaptou bem aí a esse clima, ela se comporta bem diferente desse Syrah aqui. Ele é muito elegante. Tem alguma coisa que se destaca para você assim de diferença principal? Marcante diferença entre Sudeste, Serra da Mantiqueira e... Ele não tem aquela coisa bem especiaria, bem apimentado. Ele é muito mais macio, Elegante. elegante. E aí, o que a gente harmoniza esse Syrah? Agora eu que te pergunto. Olha! Que desafio. Eu não conheço a culinária do Goiás, hein? Eu ia querer uma coisa regional, mas eu não Você conheço. não conhece o empadão goiano? Não. Não acho que é a melhor harmonização. Não acho que é a melhor harmonização. Eu acho que aqui, olha, ele tá tão... Deixa eu ver a acidez. Não, ele tem uma boa acidez, mas ele não seguraria um molho de tomate, por exemplo. Porque tomate é um negócio que eu costumo harmonizar com tinto, porque... E aí tem que ter um pouco mais de acidez aqui. Mas as carnes mais leves, os pratos que levam carnes... Até, apesar da acidez dele não ser tão pungente, até um risoto com carne, né? Um risoto com filé, com carne, e ele seguraria. Porque Eu acho que como Syrah mesmo, funciona com coisas clássicas de Syrah, cordeiro, carne de cozimento longo que desmancha. Não como cordeiro, mas carne de cozimento longo. Eu acho que funciona bem sim. Agora, um risoto de caldo de carne, risoto que tem vinho, tem risoto de tinto, muitas vezes fazem, né, para acompanhar a carne. Risoto de tinto e costelinhas de cordeiro. Acho que é excelente. Tem uma acidez bem fresca. Muito legal, adorei conhecer esse produtor. E a última coisa que nós separamos, nosso Chateau Quefraia, é o clássico Chateau Quefraia. Temos ali uns 7, 8 vinhos que eles estão produzindo de diferentes estilos e técnicas, mas esse é o grande clássico. Eu queria que você provasse o exemplar, assim, chave do Chateau Quefraia no Líbano. Esse é um blend, né? Isso é um blend de Cabernet Sauvignon e Syrah. Em alguns anos eles temperam um pouquinho com alguma outra variedade. Às vezes já teve no passado Tempranillo, mas em geral variedades de Bordeaux,
Petit Verdot, ou variedades mediterrâneas, né? Mas, em geral, é Cabernet com Syrah. Esse vinho vocês já trazem há algum tempo? Tem bastante. E como é que é a aceitação? Vai ser um vinho que traz gente, Ele né? tem um mercado forte aqui. A gente tem a colônia libanesa, então eles adoram esse vinho. Traz Bem gente para a procurado. loja, né? Vem muita gente, fiquei sabendo que é aqui que tem o Chateau Quefray, aqui que tem vinho libanês. Muita gente vem atrás da gente por causa do Chateau Quefray. E quem não vem por causa, mas recebe o vinho assim, olha, experimenta um negócio diferente, normalmente fica muito surpreso e bem impactado, porque é um vinho muito elegante, é um vinho muito completo, textura, equilíbrio, etc. E é isso, é o inusitado. Então, às vezes, eu quero dar um presente. Foge do França, Itália, dos tradicionais e vai para o Líbano. É muito bom. E é um vinho longevo. Ele tem caminhada aqui. Nossa, tá fenomenal isso. Tá. 2018 é o que a gente está provando, é o vinho que a gente tem hoje no Olha mercado. esse tanino. Uma delícia. Esse tanino também vai com uma carninha bem suculenta, porque ele Também. é um tanino que seca a boca e te convida a dar mais um gole, mais uma garfada. E essa acidez aqui tá Nossa, deliciosa, essa na medida. E ele vai, e é isso, ele é muito longevo. Essa acidez vai levar ele, daqui a 10 anos esse cara tá vivaço ainda. E é um vinho que você pode tomar, simplesmente tomando, e é gastronômico. Então, Super. Uau. Ele é o topo de gama, não? Não. Esse é a bandeira, prata da casa, carrega o nome da vinícola. Então é para ser um vinho importante, mas eles fazem coisas mais caras ou mais densas, mais longevas, mais inusitadas. Então tem um Phoenician Gate, por exemplo, que é um vinho produzido com Syrah e um pouquinho de Obaidi, que é a uva branca clássica do Líbano. Então um tinto com um toque de branca. O Milésima, que é basicamente esse vinho, mas uma combinação de 6 ou 7 safras que eles envelhecem já misturadas dentro da vinícola durante um tempo antes de soltar no mercado. O Comte d'Ain talvez seja o grande ícone deles, é um vinho importante no Líbano. Também um Cabernet com Syrah, mas muita densidade, muita estrutura. Tem bela diversidade com o Chateau Quefray. Eu vou até me servir de novo para você também, porque assim a gente faz um brinde, porque não dá, Isso, né? pra gente encerrar, eu queria agradecer vocês por terem me recebido tão bem, por terem aceito esse desafio da gente falar dessas uvas inusitadas. O nosso público é muito variado, mas está faltando o pessoal conhecer essas coisas diferentes para falar, puxa, nem sabia que o Líbano tinha vinho. Tá aí, uma coisa que eu quero provar e quero contar história, porque o vinho é um grande contador de história, né? Sem dúvida. Então, falar, não, hoje a gente está aqui num date, ou estou recebendo gente em casa, isso aqui é um vinho libanês, ele tem uvas que você só encontra lá no Líbano, mas ele tem também essa mistura, principalmente é francesa, ele tem essa coisa de chateau, então tem muita história, é um vinho que tem uma garrafa de papelão. Então, tudo isso, a gente consegue contar histórias, muito boas histórias aqui. Muito obrigado por ter vindo, Carol. Obrigada. Reforço o convite, hein? Você está ouvindo em casa, está assistindo, é lá. Oi. Reforço o convite. Vocês podem vir aqui experimentar coisas inusitadas ou clássicos, grandes clássicos do mundo do vinho. E vocês podem, inclusive, convidar a Carol e falar, eu ouvi você. Vamos lá pra gente tomar coisas? Aí pode ser que ela consiga, pode ser que ela consiga. Não chama que eu venho, eu Saúde. sou Tô dessa. esperando eles para brindar aqui. Saúde.